Que bom que esse texto está escrito para nós. A partir do versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse aquilo que estava em seu coração: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse trecho da Bíblia, especificamente essas 3 parábolas que estão registradas no capítulo 15, que você pode estar lendo na sua casa, estudando esse capítulo 15, é uma resposta de Jesus aos fariseus. Jesus teve muitos embates com os fariseus, mas nessa situação em que ele conta essa história desse rapaz que decide ir embora, até a esse momento, os fariseus tinham uma certa simpatia ainda com Jesus, porque eles acreditavam que Jesus, pelo seu discurso e pela forma como ele ensinava, que era possível se juntar a ele, que era possível que Jesus tomasse o partido dos fariseus e seguisse junto com eles como uma personalidade farisaica. Só que quando Jesus começa a encontrar com pessoas perdidas, com pessoas que os próprios fariseus tinham como indignas, eles começam a perceber que Jesus não estava seguindo os princípios da sua religião. E nesse capítulo 15, é justamente essa percepção que eles têm de Jesus. Porque no versículo 1 e no versículo 2, eles ficam indignados com Jesus por receber pessoas pecaminosas. E aí Jesus, para colocar um ponto final nessa expectativa deles, conta essa parábola e também mais 2, da ovelha perdida e da dracma perdida. Porque Jesus situa as pessoas que estão à sua volta do verdadeiro papel e da missão que lhe foi estabelecida.
Porque nós não podemos perder de vista a missão da igreja. Nós não podemos perder de vista o propósito que nós fomos chamados por Deus, que é alcançar os perdidos, que é alcançar os que estão doentes, que é em busca dos feridos. E Jesus resgata isso para os fariseus. Porque se nós formos praticar e agir como eles, a nossa fé será simplesmente uma fé de palavras. Será simplesmente uma fé de status. Jesus quer que nós venhamos praticar um caminho mais excelente. Porque eu quero entrar nessa história do filho pródigo usando uma habilidade que Jesus tinha como mestre. Porque Jesus, ele trazia as histórias, ele explicava e ensinava, e ele colocava a gente dentro da história. E quando eu leio a história do filho pródigo, eu me vejo nela. Porque eu fui um perdido. Eu sou um perdido e eu, às vezes, lá na frente, posso estar perdido. Então, o Evangelho, ele vem nos resgatar diariamente. O Evangelho vem nos alcançar diariamente. Porque Paulo nos alertou, Paulo disse assim, olha, ninguém acha que está em uma estatura perfeita. Porque se você está em pé, vigie para que você não caia. Paulo nos orienta dizendo assim, olha, cuidado com a sua fé, porque é um combate diário. E às vezes nós assumimos esse papel farisaico, de achar que nós estamos em uma condição melhor do que outras pessoas. E não estamos, irmãos. Todos nós estamos em uma condição única, debaixo da graça e do amor de Deus. Essa é a nossa condição. E é exatamente esse papel que Jesus vem colocar nas nossas vidas hoje. Porque nós corremos o risco de tomar decisões, e essas decisões nos fazerem perder o caminho. Porque esse jovem, e a Bíblia diz que ele era o filho mais novo, ele tomou uma decisão. A Bíblia não coloca ali os pormenores, e eu acredito que não era o propósito de Jesus também, explicar nos mínimos detalhes. Mas quando Jesus conta essa história, ele diz que uma pessoa tomou uma decisão. E nós, nas nossas decisões que nós tomamos diariamente, nós corremos o risco de nos perder, irmãos. Nós corremos o risco de tomar caminhos que Deus não queria que nós tomássemos. E a Bíblia nos alerta, existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim deles é a morte. Porque às vezes nós eu vou tomar as decisões na vida. E esse rapaz tomou uma decisão que foi trágica. Trágica, mas foi libertadora. Porque ele se perdeu. A Bíblia diz que ele decide pedir o que é direito para o seu pai, arruma suas malas e vai embora. E ele se perde. E aí eu fiquei me perguntando desde ontem. Eu falei, gente, o que esse texto é um dos mais famosos da Bíblia, né? O que Deus está querendo nos dizer? E eu fiz uma pergunta. O que a gente perde quando se perde? Quando nós estamos perdidos, o que nós perdemos? Primeira coisa que o texto nos mostra é que quando nós estamos perdidos, a gente perde o senso de direção. Porque a Bíblia diz para nós que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Quando nós estamos perdidos,
sem direção, nós ficamos distantes de Deus. Muitos de nós que somos motoristas, quando nós se perdemos, a facilidade que nós temos de pegar uma rota muito mais distante. Quantos de nós teve que seguir achar um retorno a muitos quilômetros para frente? Porque quando você está perdido, irmãos, você fica sem direção. Posso dizer aqui que nós ficamos no escuro. E a Bíblia diz para nós em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz e com Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se imaginamos que aqui é uma fogueira, e não há luz nenhuma a não ser a fogueira. A fogueira vai te ajudar a clarear o que está em volta, e ali você vai ver os riscos e os perigos que pode acarretar um machucado, alguma coisa assim. Quanto mais você se distancia da fogueira, mais escuro fica. Se andarmos na luz, estaremos vendo os nossos passos. E quando nós se perdemos, nós perdemos a direção. Outra coisa que nós perdemos quando estamos perdidos, nós perdemos a orientação. Direção é diferente de orientação. Direção é onde você quer chegar e o caminho que você quer chegar. Orientação é a ajuda, é o direcionamento, é aquilo que vai te dar o prumo. O barco vai para frente, na direção da frente, mas o barco só vai para frente quando tem aquela pecinha que orienta ele. O carro seu tem um volante. Seu carro vai para trás ou vai para frente, vira para um lado ou vai para o outro, por causa da orientação que você dá para o seu carro. Então ele perdeu a direção e ele perdeu a orientação. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Não tinha ninguém que o orientasse sobre as tomadas de decisões a partir daquele momento. Não estava perto de seu pai. Não estava perto daquele que poderia dizer para ele, não faça isso, não faça aquilo. Isso é bom, isso é ruim. Sim e não. O que nós perdemos quando nós estamos perdidos? A gente perde o senso da realidade. E o que a Bíblia diz para nós? Que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Desorientado, sem direção, ele perde o senso da realidade. Porque ele era filho. Com certeza, em dias difíceis, o seu pai cuidou de todas as coisas. Agora, distante do seu pai, perdido, longe, ele começa a passar necessidades. A realidade dele não era a realidade de passar dificuldade. A realidade dele era ser e estar como filho. Então, se você está distante, sem orientação, com certeza você vai perder o senso da realidade que você está vivendo. Você começa a viver coisas sem sentido. Você começa a viver coisas que não preenchem mais o seu ser interior. É esse senso de realidade, de buscar alegria onde você não vai encontrar. Outra coisa que ele perde, nós perdemos, ou nós assumimos quando nós estamos perdidos, nós assumimos uma outra identidade. A Bíblia diz para nós que ele foi trabalhar com porcos. E Jesus foi categórico em dizer que ele estava trabalhando com porco. Porque para o judeu e para quem estava ouvindo Jesus dizer, o porco era um animal imundo. O porco era algo que os judeus desprezavam. E ele foi trabalhar justamente com aquilo que todos desprezavam. Ele assume uma identidade daquilo que ele não é.
Você já viu que existem pessoas que estão tão distantes de Deus que começam a fazer coisas, sabe, estranhas, que não são delas. Eu lembro da oportunidade que eu morava ainda com a minha mãe, e um vizinho nosso, há muitos anos na igreja, uma decepção na igreja, ele se afasta. E aí, poucos meses, a gente olhava para ele e não reconhecia mais quem ele era. Ele assumiu uma identidade que não cabia nele, porque ele não era aquilo. Ele era filho. Ele era amado por Deus e não era aquilo que ele estava assumindo como identidade. E quando nós perdemos a direção, a orientação, o senso de realidade e assumimos uma outra identidade, a gente começa a viver com instinto de sobrevivência. Você não pensa no futuro, você vive o que vem e o aqui e o agora. A Bíblia diz para nós que ele começa a sentir vontade de comer o que está na frente dele. Ele não faz mais filtro, não faz mais juízo de valor, ele simplesmente quer sobreviver. Olha o cenário que é quando nós se distanciamos de Deus. Vivemos por viver, assumimos uma realidade que não é a nossa, perdemos direção e senso de orientação. A Bíblia diz para nós em Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19, que quando nós estamos muito distantes de Deus, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quanto mais distante de Deus nós ficamos, mais irreconhecíveis nós nos tornamos. E eu disse para vocês que eu louvo a Deus por esse texto na Bíblia e pelo Evangelho de Cristo, porque a forma como nós percebemos a Deus é como nós vamos transmitir Ele para as pessoas. E se eu percebo a Deus como um Deus punidor, como um Deus implacável, eu ficaria simplesmente com essa parte da história. Ele recebeu aquilo que ele merecia. Quem mandou ele largar o seu pai? Bem feito. Deus, se a gente olhasse simplesmente para esse lado da história, nós não veríamos o outro lado, que é a da graça e da misericórdia de Deus. Porque nós erramos. O problema do nosso erro é quando nós não caímos em si. Porque quando nós caímos em si, nós redobramos a nossa consciência das coisas. E olha o que diz o versículo 17. Olha a graça de Deus começando a mudar a história desse homem. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele cai em si e lembra que a casa do pai dele é uma casa de conforto, de proteção, de segurança, de provisão, de amor e de cuidado. E nessa noite eu quero dizer para você: caia em si, acorda, desperta. Vai continuar sofrendo distante de Deus, vai continuar distante de Deus aí buscando se alimentar de coisa pouca, sendo que na casa do seu pai tem comida de sobra, sendo que na casa do seu pai tem cuidado, tem proteção, tem segurança. Volta, caia em si, porque quando você cai em si, você toma uma decisão de mudança. A Bíblia diz para nós que assim que ele caiu em si, o versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Caia em si e muda.
Nunca é tarde para recomeçar. É tarde para aqueles que já foram, que já deitaram a sepultura, mas para nós há sempre esperança. Jó chega a escrever dizendo assim: ainda que cortem a árvore, que não tenha mais ali, só tem um tronquinho, ao cheiro das águas ela florescerá e dará os ramos e frutos. A esperança para aqueles que creem em Deus. Ele teve a esperança: olha, eu me porei de volta ao caminho e vou para a casa do meu pai. Ele voltou. E aí, quando nós caímos em si, e quando nós tomamos uma decisão de mudança, nós temos reconhecimento. E o que é o reconhecimento? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu o seu estado. Ele ligou o alerta. Ele aceitou a sua condição que precisava mudar. Você precisa de ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar, meu irmão. Você precisa de ajuda para voltar ao caminho. Existe um Deus de graça e de misericórdia que está aqui com os braços abertos para te trazer de volta. Ele disse isso: olha, eu reconheço Deus, eu preciso de ajuda. E ele volta, irmãos. E quando ele volta, a Bíblia diz para nós, e não foi um profeta, não foi um escriba, não foi alguém ali, foi o próprio Deus dizendo isso. Jesus diz assim, que quando ele decide voltar, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Não quis saber de nada, porque o problema do pai não era o estado que ele estava. O problema do pai não era olhar para o filho e dizer: bem feito, fez por merecer. A graça falou mais alto, o amor falou mais alto. A atitude do pai de correr e abraçar o filho e falar assim: olha, que bom que você voltou. Agora que você voltou, vamos curar as suas feridas, vamos tratar você. Mas o importante é você estar aqui. E aí, quando o pai tem essa atitude, nós vemos que o amor reconstrói, o amor perdoa. Porque a Bíblia diz assim que o pai olhou para o filho no estado que estava, e com certeza estava num estado difícil. A Bíblia diz para nós que ele pede para os servos, fala assim: olha, tragam roupas, vistam nele, colocam um anel, arruma, põe um sapato no pé dele, um calçado. Porque quando nós temos essa decisão de voltar atrás e de entregar a nossa vida para Deus, Deus começa a nos reconstruir. Deus começa a construir aquilo que foi destruído pelas nossas decisões, pelo nosso distanciamento de Deus. E quando, irmãos, o amor reconstrói, quando o amor ele vem na nossa vida, a Bíblia diz para nós que ele celebra a vitória. Porque na hora que ele reconstrói o amor do seu filho, a Bíblia diz para nós que no versículo 23, que ele pede para matar um animal. E nesse novilho gordo morto, eles fazem uma festa para comemorar. Sabe o que eu gosto dessa parte? É que a gente tem que celebrar as nossas vitórias. A gente tem que celebrar quando a gente dá certo. A gente tem que celebrar, irmãos, e não aceitar a derrota. Porque a palavra do Senhor diz para nós que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, Rafael, minha semana foi difícil. Que bom que você está aqui. Rafael, meu dia hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Meu irmão, graças a Deus você está aqui. Vamos celebrar porque você está aqui e o Espírito Santo vai trabalhar no seu interior. Amanhã é um novo dia. Levanta essa cabeça. Continua firme com Deus.
Não deixe o diabo jogar você no chão, porque você é filho. E a palavra do Senhor diz para nós que o amor salva. Eles celebraram a volta do filho pródigo. E quando nós vemos no último versículo que eu li, diz assim: eu fiz tudo isso, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Irmãos, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Existe um versículo, um texto: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Não tem nenhum pecado que vai ser tratado com vista grossa, não é isso. Mas vai ser tratado com a graça e a misericórdia de Deus. Deixe o amor de Deus tratar o seu coração. A Bíblia diz para nós que não há nada que possa nos separar do amor de Deus quando nós reconhecemos esse amor. Às vezes você entrou aqui cheio de culpa, cheio de perseguições. Simplesmente chegue diante do Pai, porque a graça e o amor gera recomeço. Quantas vezes nós caímos no chão e aí bateu aquela poeira na roupa, a gente batia assim e seguíamos a nossa toada. Que Deus nos mostra é que nós podemos nos dar uma segunda chance. Que a gente pode olhar para nós e diante de Deus reconhecer as nossas falhas. E falar: Deus, me ajuda a recomeçar. Me ajuda a reconstruir essa casa. Se eu construir essa casa na areia, me ajuda a construir ela agora na rocha. Se eu fiz errado daqui para trás, me ajuda a escrever uma nova história. Não desista de você. Não desista de você. Se existe um Deus lá no céu, Criador do universo, de tudo que existe, se Ele não desiste da gente, por que você vai desistir de você mesmo? Acredita em você, levanta, caia em si e volta para os braços do Pai. Não fica distante do amor de Deus, porque quem sofre é a gente. Eu não gosto de ficar longe do João Pedro. Ele também não gosta de ficar longe de mim. E quando ele tem medo de alguma coisa, ele chama pelo seu pai. Ele me grita: papai, papai, porque ele se sente protegido quando eu estou perto, quando a Josi está perto. Essa é a mesma sensação que eu tenho diante de Deus. Eu choro, eu grito, eu falo com Deus, falo: Senhor, me ajuda porque eu estou com medo. Me ajuda porque eu não quero passar por isso sozinho. E Deus vem com sua graça e seu amor e conforta, consola e cuida de mim. Que Deus possa fazer isso na sua vida também, em nome de Jesus.